O Segundo Reinado, 1840-1889, constitui o período mais longo e estável da história monárquica brasileira, abrangendo 49 anos sob o governo de Dom Pedro II. Este período é fundamental para entender a consolidação da nação, suas estruturas econômicas e, crucialmente, as tensões externas que culminariam no maior conflito da América do Sul, a Guerra do Paraguai. A estabilidade política e o aparente progresso da época foram construídos sobre pilares complexos como o escravismo, o café e um peculiar arranjo político que concentrava imenso poder nas mãos do imperador. A ascensão de Dom Pedro II ao trono, antecipada pelo golpe da maioridade em 1840, visava pacificar o país após a turbulenta e fragmentada regência. A primeira medida para garantir a ordem foi a criação do parlamentarismo às avessas, ou de fachada, um sistema que mimetizava o modelo inglês, mas com uma inversão crucial de poder. Enquanto na Inglaterra, o monarca reina, mas não governa, e o primeiro-ministro é escolhido pela maioria parlamentar. No Brasil, o imperador detinha o poder moderador. Este quarto poder lhe permitia dissolver a Câmara dos Deputados, convocar novas eleições e, o mais importante, nomear e demitir o presidente do Conselho de Ministros, primeiro-ministro. Assim, em vez de o ministério ser escolhido pelo parlamento, o imperador controlava o parlamento através do ministério que ele próprio nomeava, garantindo a alternância e o equilíbrio entre os dois principais partidos da época, liberais e conservadores. Na prática, essa alternância era superficial, pois, como se dizia na época, a única diferença entre eles era que o liberal tem um pouco mais de pressa que o conservador para chegar ao poder. Essa centralização imperial deu ao Segundo Reinado sua notória longevidade e permitiu que a elite agrária mantivesse o controle social e econômico. Economicamente, o período foi marcado pela ascensão do café como o principal produto de exportação, o ouro negro do Brasil. Inicialmente concentrado no Vale do Paraíba, com base na mão de obra escravizada, o plantio expandiu-se para o oeste paulista, onde o solo de terra roxa e a utilização gradual de mão de obra imigrante permitiram uma produtividade e acumulação de capital sem precedentes. Essa riqueza do café, combinada com a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibiu o tráfico negreiro, impulsionou a primeira fase de industrialização e modernização, simbolizada por figuras como o Barão de Mauá. O capital que antes financiava o tráfico passou a ser investido em ferrovias, navegação a vapor, telégrafos e bancos, dando ao Rio de Janeiro e São Paulo uma nova face urbana. A Lei Eusébio de Queiroz, embora motivada pela pressão britânica, Bill Aberdeen, e pelo desejo da elite cafeeira de controlar a oferta de mão de obra, valorizando os escravizados internos, foi o marco inicial do longo e lento processo de abolição. O tema da escravidão e sua progressiva abolição é inseparável do Segundo Reinado. O fim do tráfico em 1850 intensificou o tráfico interno e elevou o preço dos cativos, tornando a mão de obra escravizada mais cara e inviável para novas áreas de expansão cafeeira. A Lei do Ventre Livre, 1871, e a Lei dos Sexagenários, 1885, foram etapas intermediárias, percebidas pela população escravizada e pelos abolicionistas como insuficientes e lentas. O movimento abolicionista ganhou força a partir da década de 1870, liderado por figuras como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, transformando a abolição em uma questão moral e social de grande apelo popular. A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, foi o ato final que, embora celebrado, não veio acompanhado de políticas de integração social e econômica para a população liberta, perpetuando o problema da desigualdade racial no Brasil. Internacionalmente, o período foi crucial para a afirmação do Brasil como potência regional, e o imperador Dom Pedro II era um ávido observador da política externa. As principais disputas brasileiras ocorreram na região do Rio da Prata, onde a Argentina, o Uruguai e o Paraguai tinham interesses geopolíticos e econômicos sobre rios navegáveis e zonas de influência. O Brasil, desde a proclamação da independência, intervinha constantemente no Uruguai,
apoiando o Partido Colorado contra o Partido Blanco, que era apoiado pela Argentina. Essa política externa expansionista e intervencionista, motivada por razões estratégicas e econômicas, pavimentou o caminho para a Guerra do Paraguai. O Paraguai, sob o governo de Solano Lopes, era uma nação singular na América do Sul do século XIX. Tinha alcançado um notável grau de autonomia e desenvolvimento autossuficiente, com um exército bem treinado e uma incipiente industrialização financiada pelo Estado, sem depender de empréstimos externos britânicos ou de grandes potências. Lopes, com ambições expansionistas e temendo o cerco das potências vizinhas, Brasil e Argentina, via a intervenção brasileira no Uruguai, que culminou na deposição do Partido Blanco, como uma ameaça direta à soberania do Prata. O gancho direto para a Guerra do Paraguai, 1864-1870, se dá em novembro de 1864, quando Solano Lopes, em resposta à invasão brasileira no Uruguai, apreendeu o navio brasileiro Marquês de Olinda e logo em seguida invadiu o Mato Grosso. Esse ato foi o catalisador que levou à formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, agora sob o controle do Partido Colorado, em maio de 1865. A guerra, que durou 6 anos, foi um conflito devastador. Embora o Brasil tenha saído vitorioso, ele arcou com enormes custos humanos e financeiros, o que resultou em um grande endividamento externo e um fortalecimento do exército. O exército, antes uma força secundária na política imperial, saiu do conflito como um ator político relevante, ganhando coesão e criticando abertamente as estruturas imperiais, como a falta de modernização e a escravidão, que foi combatida pelo Paraguai e se manteve no Brasil durante a guerra. As tensões pós-guerra, aliadas à questão religiosa, conflito entre a Igreja e o Estado, e a insatisfação dos fazendeiros do Vale do Paraíba, elite escravocrata que se sentiu traída pela abolição, minaram as bases de apoio da monarquia. O fortalecimento do movimento republicano, que promovia as ideias de modernidade, federalismo e um sistema político menos centralizado, encontrou no exército o motor final para a mudança. Assim, a estabilidade e a consolidação do Segundo Reinado, forjadas no café e no escravismo, sucumbiram em 1889, paradoxalmente, após a vitória na Guerra do Paraguai e a assinatura da Lei Áurea, eventos que alienaram os militares e a elite rural, abrindo caminho para a proclamação da República.